Olá, meus amados do YouTube. Mais uma vez estamos aqui e eu convido você para juntos participarmos um pouco deste pão. Então peço licença a você para entrar no seu lar, para juntos neste momento nós irmos se alimentar desta palavra que tem nos fortalecido a cada dia. Uma palavra maravilhosa, tem nos mostrado claramente quem é o nosso Deus. Uma palavra que tem nos mostrado aonde que nós estamos sentados. Na palma da mão do Pai, da onde ninguém, nem anjo, nem Satanás pode nos tocar. Então, meus amados, esta palavra que eu convido você para juntos participamos agora, e peço para você ficar nesse vídeo até o fim, porque é muito importante. O assunto que nós vamos tocar hoje, nós vamos ler hoje, é muito importante. Peço a você perdão, desculpa, por eu não saber me expressar muito neste assunto, porque a minha sabedoria secular foi pouca. Eu não estudei porque eu casei cedo e tive que cuidar de família logo cedo. Então, meus amados, a minha sabedoria secular é pouca. Mas se nós tivermos um pouco de paciência, nós vamos ver isso agora. E o assunto que nós vamos tratar hoje é perdendo a alegria da salvação. Este é o assunto que nós vamos tratar hoje. E neste assunto é lógico que esse assunto está envolvendo alma. Então, meus amados, eu só peço mais um pouco, você ter um pouco mais de paciência, porque eu escrevi aqui, anotei aqui algumas coisas e eu quero compartilhar com você essas coisas que eu anotei aqui, né? Por exemplo, o assunto hoje vai ser esse, né? O título, Perdendo a Alegria da Salvação. E nesse assunto nós vamos abordar a alma. Eu nunca preguei nada sobre alma. Eu sempre falei nos meus vídeos, há 2 anos ou mais que eu tenho posto vídeo aqui no YouTube, tenho pregado pelo Facebook. Eu sempre tenho falado para as pessoas que alma não se salva. E é isso que os crentes buscam, a salvação da alma. Então está na hora de nós entrar neste assunto, né? Apesar de ser um assunto muito difícil, né? Para entender, eu mesmo entendi fácil eu entendo deste assunto. Mas para expressar para você que está do outro lado aí, vai ser um pouco difícil. Mas se você já é um cristão, eu tenho certeza que você vai entender tudo que for falado nessa noite. Então, meus amados e minhas amadas, eu queria compartilhar com você. Se eu te falar logo, né? Porque o assunto é alma. Os crentes, os religiosos, tentam salvar a alma de tudo quanto é maneira. Mas nós vamos buscar na palavra, né? Não achamos. Na palavra, não achamos salvação para a alma. Na palavra não existe isso. Na Bíblia não existe salvação para a alma. Então eu vou falar 3 passagens na Bíblia aqui só para aguçar o que nós vamos pregar, né? Inclusive essas 3 passagens aqui, ela está até fora do meu estudo. Não está no meu estudo, está fora. Então, nós vimos em 2 de Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, que diz que o Senhor é o Espírito. Né? O Senhor é o Espírito. Tem religião por aí, quando nós falamos disso aqui, eles dizem que a gente é espíritas. Nós somos do espiritismo. Mas está escrito. E por que eles não creem? Né? Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz: Deus é o Pai dos Espíritos. Então, em Hebreus, não está descrito que Deus
é o pai das almas. Porque se a alma vai se salvar, então Deus tem que ser o pai das almas. E nós sabemos muito bem que espírito é espírito, alma é alma. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. E hoje nós vamos se aprofundar. Nós vamos ver na palavra aqui que espírito é espírito, alma é alma. Então, meus amados, aí isso é só para quem acha que a alma vai se salvar. Vai encontrar lá no céu. A pessoa vai lá no céu, vai encontrar o papai, vai encontrar a mamãe que já foi, vai encontrar o irmão que já foi, vai encontrar o filho que já foi, né? Tudo isso a religião tem alimentado essa falsa doutrina criada pela Igreja de Roma. Criada pela Igreja de Roma. Porque a Bíblia não diz que a alma vai se salvar. Mas a Igreja de Roma criou isso aí e os evangélicos, os crentes, sustentam, né? E vivem nessa ilusão de que lá no céu vai encontrar papai, vai encontrar mamãe, vai encontrar tio, minha irmã, meu irmão, meu filho, minha filha. Vive nesse engano aí. Porque a Igreja de Roma colocou isso na ideia deles e eles acreditaram. E infelizmente tem uma religião aí que mais crê nisso, nessa ideia, né? Eles dizem que as outras igrejas evangélicas estão todas filhas de Roma, simplesmente porque nós não trabalhamos assim, quando não tem o que fazer, porque quando tem a gente trabalha, né? O sábado. Eles querem, porque querem afirmar que os crentes guardam o domingo, né? Os crentes guardam o domingo e eles guardam o sábado, né? Então, só por conta disso, eles dizem que os crentes são filhos da Igreja de Roma. Mas eles estão aqui, ó. Eles também estão pregando, eles também pregam e creem, aos que mais creem, que a alma vai se salvar. Que a pessoa vai encontrar lá no céu papai e mamãe. Vai encontrar todo mundo lá. E lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, fala ao contrário. Lá diz que, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, diz que o pó, que é quando nós morremos, né? Quando nós morremos, o pó, que é essa carne, volta para o pó, volta para a terra. Porque foi da terra que ela saiu. Então, quando nós morremos, o pó, que é a carne, a que nós conhecemos, porque nós conhecemos esta carne. Esta carne é que nós conhecemos, como pai, como filho, como mãe, como irmão, como tio. É essa carne que nós conhecemos. E Eclesiastes diz que essa carne vai voltar para o pó, vai voltar para a terra, da onde ela veio. E o espírito, não é alma, é espírito. Volta a quem? Volta a Deus. E a alma? Não fala nada de alma. Não fala nada de alma. Fala o espírito. O espírito é espírito. Que o corpo humano, ele é provido dessas três coisas: corpo, alma e espírito. Alma, é verdade que todos nós temos alma. Todos nós, os animais também. Tanto homem como animais, todos têm alma. Todos têm alma. Mas a alma não se salva. A alma não se salva. Mas os religiosos, os crentes religiosos, acham que a alma salva a alma. Então, e no correr desse estudo, nós vamos ver por que a alma não se salva, né? Se salva o espírito, né? Está escrito lá em Eclesiastes, o pó. A carne volta ao pó da terra, que ela foi de lá, que ela veio, ela volta para onde é. E o espírito volta a Deus. A alma não explica nada. Então, meus amados, e eu quero falar duas bem rapidinho, só para você aguçar o seu raciocínio, né? Eu gosto sempre de fazer isso, sempre começar com uma parábola para abrir a nossa mente. Eu criei aqui, quando eu estava escrevendo
esse estudo que nós vamos se aprofundar hoje, vem à minha mente duas parábolas, né? A primeira parábola que eu escrevi aqui, né, na minha mente, que vem à minha mente, que hoje, nos dias de hoje, como as coisas mudaram, hoje se chama termologia, mas termologia, parábola é a mesma coisa. Aí eu escrevi aqui, né, baseado nesse pensamento que me veio. O cara foi um pet shop, viu um cachorro lindo lá, um cachorrinho lindo, né, para vender. Ele lembrou de um amigo que gostava muito de cachorro, né? Gostava muito de cachorro, e ele comprou esse cachorrinho pro amigo, para dar de presente pro amigo. Aí ele deu o cachorrinho pro amigo. Aí eu pergunto, né? A quem que esse cachorro vai obedecer? A quem comprou ou a quem vai criar? A quem vai criar. Quem comprou, ele não vai nem se lembrar que ele pagou por ele lá no pet shop. Então, o que nós vemos nessa parábola? Que o cachorro vai ter que obedecer a quem cria. Vai obedecer a quem cria. Quem vai criar. Não é quem comprou. Quem comprou, comprou e já era. Acabou. Só foi aquele instante. E o que nós vimos nessa parábola, nessa primeira parábola? É que os crentes, eles dizem que nós temos que obedecer, que eu já estou cansado de ouvir isso, né? Nós temos que obedecer a Jesus de Nazaré, que foi quem pagou o preço. Para começar, Jesus não pagou o preço por nós. Jesus não pagou o preço, nós não fomos, Jesus não morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz pelos judeus. Foi pelos judeus. Foi os judeus que foram lavados com o sangue de Jesus. Foi os judeus, nós não. Nós nem fomos lavados pelo sangue de Jesus, nem Jesus morreu na cruz por nós. Porque nós éramos judeus, nós éramos gentios. E Jesus morreu, está bem claro na palavra, né, que ele morreu pelos pecados dos judeus. Isso está bem claro, né? Então Jesus não morreu por nós. Nós fomos aproximados. Nós fomos aproximados de Deus. Por quê? Pelo sangue derramado? Não. Pela palavra. Pela palavra. Pelo evangelho. Porque nós fomos aproximados de Deus. Não foi por sangue. Foi pela palavra. Pela palavra nós fomos lavados. Os judeus tinham que ser lavados numa piscina para se purificar. Os gentios não. O gentio foi purificado pela palavra. É que está escrito. Então nós não fomos. Jesus não morreu na cruz por nós. Porque ele morreu na cruz para tirar os pecados dos judeus. O gentio não tinha pecado, porque o pecado dos judeus era a transgressão da lei. Os gentios não tinham lei, tão logo Jesus não morreu por nós, foi pelos judeus. Bem, e para acabar de clarear isso aqui, eu fiz uma outra parábola ainda, usando um cachorro, né? Outra parábola. Um homem rico, muito rico, né, passou em um canil, viu muitos cachorros lá, nesse canil. Ele viu que tinha 2 tipos de cachorro, é lógico, né? Só existe 2 tipos de cachorro. Você não vai falar para mim que existe mais, que só existe 2 tipos de cachorro, o vira-lata e cachorro de raça. Cachorro vira-lata, cachorro de raça. Aí sim, é lógico que tem vários tipos de raça, e assim como tem vários tipos de raça de vira-lata, mas só há 2 tipos de cachorro, o vira-lata e o de raça. Então o homem muito rico passou nesse canil, viu lá muitos cachorros lá. Ele viu que tinha 2 tipos de cachorro cachorro de raça e vira-lata, né?
E os de raça, e os cachorros de raça, tinham um preço para pagar. Os cachorros de raça era vendido, tinha um preço. E era um preço muito justo, né? Porque o cachorro de raça, ele dá despesa. Quem cria cachorro sabe disso. Eu não sou muito chegado a cachorro, não é o meu forte lidar com cachorro, né? Mas quem cria cachorro sabe disso. O cachorro de raça dá muito mais despesa do que um vira-lata. Um cachorro de raça tem que dar ração e dependendo da raça tem que ser uma ração especial para cada raça. Já o cachorro vira-lata não, ele come resto de arroz, resto de feijão, vai se virando. Então, na minha parábola, né? Voltando para a parábola, os cachorros de raça tinham um preço, porque o dono do canil precisava cobrir aquelas despesas de ração que ele comprava para dar para os cachorros de raça. Já os vira-lata era doado, estava a placa lá, doação, né? Doação, estava do outro lado dos cachorros vira-lata, porque os cachorros vira-lata não davam despesa para o canil. Então, os vizinhança levavam resto de arroz, resto de comida, lavagem para os cachorros, eles conviviam disso. Então não tinha despesa. E aonde entra também um ditado popular que tem por aí, né? Inclusive os crentes gostam muito de falar desse ditado, né? Que a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então o que aconteceu? O homem foi lá, comprou todos os cachorros. Pagou o preço. Quanto que é os cachorros? Tudo, vou levar para a minha fazenda esses cachorros. Quanto que custa os cachorros? X. O homem foi lá e pagou por todos os cachorros. Pagou o preço. E olhando pelo outro lado, ele viu lá doação, para doação, cachorros para doação, eram os vira-lata. Aí ele falou pro dono do canil, ó, esses aqui eu vou adotar todos também. Deixou o canil vazio, né? Comprou, pagou o preço dos cachorros de raça, adotou os cachorros vira-lata. Então, qual é a moral da história? Foi assim que Deus fez com o povo judeu e com os gentios quando Jesus veio aqui nessa terra. Deus veio pagar a dívida dos judeus que nunca puderam pagar, qual era o preço que eles tinham que pagar? Cumprir a lei. Os judeus eram donos da benevolência, toda a promessa de Deus era os judeus que eram donos. Era eles que eram os provedores, os providos também, né? Das bênçãos de Deus. Então os judeus, eles se achavam, porque eram eles os donos da bênção de Deus. Mas só que eu falei, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus deu aos judeus para eles se fossem donos da bênção, né? Conduzisse todas as promessas, era pelos judeus, era para os judeus. Tudo era para os judeus. Mas só que Deus deu para eles uma lei para cumprir. E eles não cumpriram nunca essa lei. Então ficou essa dívida para trás, que os judeus nunca puderam cumprir esta lei. Então foi que Deus veio fazer nessa terra. Pagar a dívida dos judeus. E foi paga na cruz. Foi paga a dívida dos judeus. E nós, gentios, que é os cachorros, vira-lata, nós não tinha dívida. Então ele somente adotou. Os judeus tinham uma dívida que eles não puderam pagar. O gentio não tinha lei. Os gentios não tinham dívida. Então os gentios foram adotados já. Foram adotados pela palavra. Não foi por sangue. Foi pela pregação da palavra que Paulo pregou aos gentios.
Então os gentios, eles foram alcançados não por sangue, mas pela a palavra. Então, meus amados, eu creio que você tem entendido isso aqui, porque isso é importante demais, você entender que o sangue de Jesus, que nem diz os crentes mentem, dizendo que o sangue de Jesus, nós fomos lavados com o sangue de Jesus, né? Que nós não fomos lavados com o sangue de Jesus, é mentira. Nós fomos aproximados de Deus não com sangue, mas pela palavra. Nós fomos aproximados. Então, quando os crentes dizem que nós fomos lavados com sangue, eles estão mentindo. Que nós, gentios, não fomos lavados com sangue. Foi os judeus que foi lavado com sangue. Então, quando os crentes dizem que Deus se sacrificou por nós, eles estão mentindo. Porque Deus não sacrificou por nós. Deus foi sacrificado, Cristo foi sacrificado pelos judeus. Os gentios foi alcançado pela palavra. Então, meus amados, eu creio que isso aí ficou bem claro. Para nunca mais você ficar, que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Jesus fez um sacrifício por nós. Nada disso. O sangue foi para lavar os pecados dos judeus, o sacrifício foi por eles. Então é bom a gente pôr as coisas tudo no seu devido lugar. Então esse vídeo está se completando. Peço a você que abra a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo, né? Abra a sua Bíblia em Salmos. Vamos começar hoje com o livro de Salmo. Salmo 51, Salmo 51, versículo 12. 51, versículo 12. Que diz assim: restitui-me, Davi clamando a Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Toda a Bíblia, meus amados, salvação da Bíblia não é salvação eterna, é salvação da mente, né? Nós vamos chegar a se aproximar mais disso aí, para nós entender mais na frente. Quando a Bíblia está falando de salvação, está falando de salvação da mente, metanoia, né? Uma salvação metanoia, uma salvação das perseguições e outra salvação que a Bíblia relata, né? Não de salvação eterna, porque os filhos de Deus já vieram do céu salvo. Se o crente diz que precisa de salvação, eles estão falando, afirmando com estas palavras, que eles não são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus já vieram do céu com salvação garantida. Então a nossa salvação não é desta terra, é do céu. E já viemos de lá com ela. Nossa salvação veio garantida. E que Davi estava clamando aqui: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi estava vendo aqui, por tudo que ele se deixou se levar, Davi se esqueceu aqui, que esta salvação aqui, Davi está falando, é da alma, né? A alma é a mente, né? Vamos chegar um pouco mais na frente para esclarecer. Eu falei que era difícil explicar, mas se você for um cristão, você vai entender muito bem. A salvação é a mente, né? É da alma, que a alma está na mente, é a nossa mente. A alma, o espírito recebe, a alma funciona em nós como um filtro, né? O espírito recebe, passa para a alma e a alma passa para o corpo e vice-versa. O
corpo toca na alma e passa para o espírito. Agora, se o corpo, se a nossa carne, que é a nossa carne, o que vem de dentro dela é boa, ela passa para a alma passa para o espírito. Se for boa, o espírito se alegra. Se for ruim, o espírito fica triste. Por isso a gente vê muita gente aí, tem até dinheiro, mas vive triste. Porque o que eles têm aprontado não é coisas boas. Então o que a alma produz, está escrito na Bíblia que essa carne só produz coisas ruins. Então quando o espírito recebe, passa pela alma e a carne se alegra. Até se alegra. Mas a carne não produz nada de bom. E o que a alma recebe da carne é mal e tenta passar para o espírito coisa mal. Então a nossa alma, a alma que nós temos, funciona na gente como um filtro. É a alma responsável por todos os nossos desejos, seja fome, sede, sono, alegria, todos os nossos desejos, todas as nossas manifestações carnais, é a alma responsável por isso. Então, a alma é ela que pede comida, é ela que pede bebida, é ela que tem sono, é a alma que tem. Espírito não dorme, espírito não come. Então, é a alma que faz tudo isso. Então, é a alma que alimenta a carne e o espírito alimenta a alma. Mas alma não se salva. E era o que Davi estava dizendo aqui, ó. Se você ler, é que eu só tenho essa Bíblia, de João Ferreira de Almeida, mas se você ler em outras versões, a Bíblia de outras versões, está até mais bem claro isso aqui, né? No versículo 12, né? Restitui-me a alegria da tua salvação. E Davi tinha recebido de Deus esta alegria, essa eternidade, nós vamos ler mais daqui a pouco. Uma eternidade Deus colocou em nós, nos filhos que vieram do céu, né? Os filhos de Deus já vieram com essa eternidade. Então a eternidade de Deus está aqui dentro. Tudo que Deus quer para nós não está lá fora, está aqui dentro. Então nós temos que procurar aqui dentro de nós o que nós queremos, temos necessidade para nossas vidas. Uma vez que nós esquecemos essa eternidade que Deus colocou dentro de nós, desde que nós saímos do céu, e vamos procurar lá fora, é onde nós se perdemos. E foi o que aconteceu com Davi. Davi esqueceu que tinha uma eternidade dentro dele. E ele foi buscar nos prazeres. Ele foi atrás de mulher, tomou a mulher dos outros, foi buscar em bens, né? Tudo isso. Então, a alegria que Davi estava falando era da alma, da salvação, dos desejos dele. Ele estava querendo que Deus restituísse o desejo do que Deus tinha, da eternidade que Deus tinha colocado dentro dele. Salvação na Bíblia, meus amados, não é salvação eterna. É salvação da alegria de viver, né? Tem muitos que não têm essa alegria de viver. Então é onde a alma fica triste. É por isso que acontece muito suicídio, de gente que suicida, porque a alma está triste. Ela não perdeu a alegria de viver. Abra sua Bíblia em Romanos. Depois nós damos mais uma passagem aqui. Nós temos mais uma passagem. Não, de Salmo é só esta. Ou temos outra? É só esta mesmo, de Salmo. Abra sua Bíblia em Romanos. Eu fico preocupado com o tempo do vídeo. Romanos, capítulo 8, versículo 20 ao 23. O 20 ao 23. Pois a criação
a criação está sujeita à vaidade. A vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus que vieram a essa terra já vieram com a salvação garantida. Se o crente acha que vai correr atrás de salvação, ele está afirmando que ele não é filho de Deus. 22, vamos ler até o 23. 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. 23. Então somente ela, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então você vê que em Romanos, nessa época aqui, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado. E segundo a Bíblia nos ensina que a nossa adoção de filho, né, a nossa adoção, a lavagem dos pecados dos judeus, o pagamento dos pecados dos judeus foi na cruz. A nossa adoção foi na cruz. Mas Paulo está dizendo que estava aguardando a redenção, né? Aguardando a adoção de filho. Por quê? Nessa época que Paulo escreveu isso aqui, ele só podia dizer que realmente eram filhos, receberam a adoção de filhos com julgamento, porque Jesus pagou os pecados, e faltava o juiz dar o veredito. Está salvo ou não? Foi aceito ou não? E isso, ele falou que ia voltar para julgar, fazer esse julgamento. E voltou no ano 70. Segundo a escatologia, nos mostra isso, que ele voltou no ano 70 e fez esse julgamento. Só aí todos passaram a ser filhos. Todos foram julgados. Os judeus, do qual a igreja quer ser hoje, foram condenados, né? Porque não cumpriram a lei. Os judeus todos foram condenados. É lógico que salvou alguns. Os que não estavam dentro de Jerusalém, os que estavam fora puderam correr. O historiador, teve um judeu, o historiador, eu acho que é Josefo, não sei o que. Esse tentou correr, esse não estava dentro de Jerusalém, estava fora, tentou correr, eles pegaram. Mas quando eles pegaram, que conheceram quem era que eles tinham pegado, eles viram que esse historiador, Josefo, ele tinha serventia para eles. Então eles pouparam a vida deles. Que ele sabia ler, sabia escrever, era um homem bem estudado, né? Então eles pouparam esse judeu por conta disso, para ficar, mas ele teve que passar por lado dos romanos. E esse José, não sei mais alguma coisa que eu esqueci agora, né? Ele teve que passar por lado dos romanos para não ser morto, para ser salvo, na linguagem, né, da salvação da Bíblia. Então esse historiador, ele foi salvo do quê? Da morte, porque os romanos iam matar, era para matar, todos pegavam e matavam, mas quando pegaram esse homem, eles viram que esse homem ele tinha serventia para eles, então eles pouparam a vida dele. Só no 23, né? Vamos ler o 24.
Vamos lá, até o 23, e já lemos. Então, essa redenção era, que chama, acho que é a redenção sotéria, né? Sotéria do corpo, né? E foi quando, no ano 70, que houve essa redenção do corpo. Então, daí para cá, passamos a ser filhos. Passamos a ser filhos daí para cá. E se somos filhos, quem é filho está salvo, porque já viemos salvo. Meus amados, abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 35 e 36. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, quem quiser salvar, mas se nós tivéssemos esse poder, se eles, né, nós não, digo eles lá, se eles tinham esse poder, não tinham esse poder. Porque só Deus pode salvar. Então se vê que essa salvação não é salvação eterna, salvar da morte, salvo da morte, da perseguição e de outras coisas, né? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do seu evangelho, salvá-la. 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua vontade de viver, o prazer de viver. Que aproveita? Todo mundo sabe que a maioria desses ricaços por aí, nenhum tem prazer de viver. O prazer que eles vivem, a vida prazerosa que eles vivem, é uma farsa. Mas sabemos disso. Eu conheço um ricaço aí que eu assisto o programa, ele nunca deixou de fazer o programa, né? Ele mesmo falava que daria tudo que ele tinha para ter uma vida de prazer, assim, espiritualmente. Então, Davi estava se retratando a alma, que ele perdeu o sentido da eternidade que Deus colocou nele. Davi, ele não precisava ir atrás de mulher de ninguém, não precisava de nada, porque Deus já tinha colocado a eternidade nele. E ele esqueceu disso, por um momento ele esqueceu disso. E quando ele caiu em si, foi quando ele começou a clamar para que Deus restituísse de novo a alegria de viver e de servir a Ele. O mundo inteiro e perder a sua alma, perder a vontade de viver, o prazer de viver. Abra sua Bíblia em Tiago. O que Tiago fala? A chave de tudo isso. Tiago, pregador da lei, mas Tiago, ele entendia das coisas. Não é que nem os crentes, que prega e não entende nada. Tiago, no capítulo 4, versículo 1 ao 3. De onde, você vê só, preste atenção, de onde procede a guerra, né? De onde prossegue a guerra, contendas, de onde procede? É do Satanás, é do inferno? Não. De onde procede guerra e contenda que há entre vós? De onde procede? Guerra, contenda, roubo que há entre vós. Ele explica, entre vós. De onde, senão dos prazeres que milita na vossa carne? Foi da onde Davi
viu que tinha perdido a eternidade que Deus tinha colocado nele, para ele viver a eternidade que estava dentro dele e não a externa. Deus colocou a eternidade dentro de mim. Então, se eu for atrás de Deus em outro local, não vou encontrar. Está dentro de mim a eternidade. Tudo que Ele tem para mim, Ele já colocou dentro de mim. Para mim viver essa eternidade que Ele colocou. Não preciso de buscar mais nada lá fora. Tem que procurar dentro de mim. 2. Cobiçais e nada tendes. Davi cobiçou a mulher do próximo. Cobiçais e nada tendes. Matais. Matais e invejais. Matais e invejais. Tem religião que diz que matar é o diabo que mata. Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas aqui está dizendo que é de quem? É da onde? É da carne. É da nossa carne. A nossa carne só faz essas coisas. E é preciso que nós domine ela. Cobiçais e nada tens, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada entendes, porque nada entendes, porque não pedis. Não pedis. E no versículo 3 diz, vamos ler até o 3, diz, pedis e não recebeis. Por que pede e não recebe? Porque o que Deus tem para nós, Ele já colocou dentro de nós. Não precisamos ficar mais pedindo. O que tiver de ser nosso, Ele já colocou dentro de nós. Não precisamos pedir, não precisamos ficar correndo atrás dos outros, nada de ninguém. Porque Ele já colocou dentro de nós. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedes mal. Você está querendo pedir a coisa que está lá fora e que já está dentro de você. Você está querendo pedir uma coisa que já está dentro de você não está vendo. Porque você, com esses olhos carnais, você só quer ir buscar lá fora. E esquece que o que você precisa está dentro de você. Para esbanjares em vossos prazeres. Pois é, tudo que nós necessitamos está dentro de nós. E o profeta Jeremias, ele também nos alertou a essas coisas. O profeta Jeremias, no capítulo 2, Jeremias capítulo 2, versículo 1 ao 3 também, diz assim, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovens. Em outra tradução, você tem uma Bíblia de outra tradução, tem gente que tem todas as Bíblias em casa, o meu só tem essa. Em outras traduções dizem quando você era noivo. Porque essa aqui está se referindo a uma parábola, né? Quase, uma parábola. E Deus estava mandando ele ser, o povo ser relembrado de quando você era jovem, quando era noivo. E o amor de um noivo é pouco, de um casal que está namorando, está noivando, e só quer viver agarrado. Então, Deus está mandando ele se lembrar desse tempo. Que eles eram jovens na mente, uma mente jovem, uma mente que funcionava, que eles viviam a eternidade que Deus tinha colocado dentro de nós. E do teu amor, quando noiva. Então, quando a igreja se achava noiva, ela amava mais, ela tinha amor por Deus, pelas pessoas, mas depois ela casou e perdeu esse amor.
perdeu essa eternidade, ela deixou de ver que quando ela era noiva, ela estava vendo uma eternidade. A eternidade que Deus tinha profetizado através de seus profetas, prometido, de suas promessas, no tempo que era noiva de Jesus de Nazaré, ela via, estava enxergando que essa eternidade chegou. Né? Aí depois casou, tá aí, ó, esqueceu do marido, do esposo, e quer continuar a vida de noivo. Mas só que está com uma vida de noivo errado, porque a igreja não é mais noiva, a igreja é esposa. E de como se seguia no deserto, numa terra em que se não semeia. Se via no deserto, uma terra que não semeia. Vamos ler o 3? Vamos. Então Israel era consagrado. Israel era consagrado ao Senhor. E era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram, se fizeram culpados, o mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Então, meus amados, o mal vinha no caminhar do deserto, aqueles que se queixavam que a coisa estava ruim, né? Que teve uma vez, foi 32 mil, parece que afundou na terra, não sei quantos mil pessoas, agora não me falha a memória, que afundou porque estava se queixando, murmurando, perderam o amor, perderam tudo, não reconhecia mais a eternidade que estava neles e foram mortos. E é assim, eu mesmo vejo assim hoje. Tem um monte de gente aí, não consegue enxergar a eternidade que Deus colocou dentro dela, vive aí com medo de coronavírus, com medo de gripe, com medo de sei de que mais. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade. No coração do homem. Então, meus amados, é aqui que está se afirmando, né, tudo que nós já lemos e já conversamos. Deus colocou a eternidade em todos nós, para que nós não precisássemos ir buscar lá fora, e que nós viemos se contentar com Deus colocou dentro de nós, com essa eternidade que está dentro de nós. Agora o homem, ele perde essa eternidade, né, que está dentro dele, esta salvação, né, da mente, que a mente esqueceu que ela tem uma eternidade dentro dela, e fica buscando os prazeres do mundo lá fora, né, buscando as coisas, bens materiais lá fora, sendo que tudo que ela necessita, Deus colocou dentro de nós. Colocou uma eternidade dentro de nós. Para nós não precisar ir buscar lá fora. Pois a eternidade no coração do homem. Então a eternidade está dentro de nós. Não precisamos buscar lá fora. Sem que este possa descobrir. As obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem tem a eternidade dentro dele, ele não consegue enxergar. Quando ele perde a salvação, ele perdeu a salvação, perde a eternidade, não consegue enxergar
a eternidade que está dentro dele e vai procurar coisas do mundo, mulheres, bens materiais. Foi o caso de Davi, e Davi veio a se lamentar, né? Do princípio até o fim. Vamos ler o 11 só, né? Mas ainda no capítulo 2 de Eclesiastes, volta só, no capítulo 3, volta no capítulo 2, no versículo 11 também. Considerei, que Eclesiastes foi Davi que escreveu também, né? E Davi estava se lamentando. Davi, quando viu que perdeu a eternidade, perdeu o prazer de servir a Deus, perdeu a alma, já não estava mais tendo essa comunicação, porque ele esqueceu da eternidade que estava dele e foi procurar lá fora. Considerei todas essas coisas com a mente poluída, corroída já, ele esqueceu da eternidade, ele foi considerar essas coisas, né? Considerei todas estas coisas que fizeram, né, as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade. Então, quando Davi, ele viu que perdeu a eternidade que estava dentro dele, que ele deu lugar, foi buscar lá fora, aí que ele começou a ver que tudo isso que ele estava indo buscar era vaidade. Porque o que ele precisava estava dentro dele. Tudo era vaidade. E correr atrás do vento. Né? Correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, quando Davi viu que a eternidade, que ele tinha esquecido, tinha deixado a eternidade dele para trás para ir buscar coisas lá fora, aí ele caiu em si e estava vendo que tudo isso aqui que ele estava indo buscar lá fora, estava indo buscar, era vaidade. Porque a eternidade estava dentro dele. Foi quando ele começou a clamar para Deus devolver, restituir a eternidade dentro dele. A alegria de viver. Não é salvação, porque salvação ele já estava salvo. Do 11, nós lemos o versículo 11, né? No Eclesiastes 2, versículo 11. Vamos voltar no versículo 1. Né? Versículo 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois a felicidade. Mas também isso era vaidade. Tudo isso aconteceu com Davi porque ele perdeu o prazer da eternidade que estava dentro dele. Quando ele perdeu esse prazer, ele começou a buscar lá fora. E é o que nós vemos hoje aí. As igrejas que se dizem de Cristo, que tem essa eternidade dentro dela e ela não consegue enxergar, fica buscando lá fora, buscando no homem, sabedoria de homens, sendo que tudo que ela precisa, Deus já colocou nela. Era vaidade. 2. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? E da alegria de que serve? Você já tinha perdido a eternidade, o prazer do que Deus tinha colocado dentro dele, o conhecimento que Deus tinha colocado dentro dele. 3. Resolvi no meu coração, dai-me ao vinho, até isso aí, o que nós vemos hoje. Quando um marido perde a esposa, ou até mesmo um filho, dependendo do tamanho de um acidente e tal, ou como que ele perdeu o filho, muitos homens se dão vinho, homens que não bebiam passam a beber. E muitos deles até se matam,
Tanto homem como mulher também. Acontece isso porque eles não enxergam mais nada, perderam totalmente a noção da alma. A alma já não corresponde, a alma já não fala mais, não filtra mais, a alma já não filtra mais. Regendo-me, contudo, pela sabedoria, entregai-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. Plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdecias as árvores. 7. Comprei servo e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. 8. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias, né? Tesouros de reis que quando ele ia para a guerra, o que vencia a guerra, os despojos eles traziam, né? Tesouros de reis e de províncias, né? Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, né? Ter muitas mulheres, Davi, né? 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo e a minha sabedoria. Perseverou comigo a minha sabedoria. 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem previ o coração, privei, né? Não privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Aí o 11 que nós já lemos, né? Considerei todas essas obras que fiz, as minhas mãos, que fez as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade. Era vaidade. Porque ele esqueceu que para ele ter uma vida abençoada, uma vida com o Pai, com Deus, ele não precisava buscar nada lá fora, que ele já tinha tudo dentro de si, tinha que buscar dentro dele, mas ele esqueceu essa eternidade que Deus colocou na vida dele e foi atrás de riqueza e de mulheres. Em Romanos ainda, Romanos no capítulo 8, no versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente, Paulo está falando isso ao Romano do tempo presente que eles viviam, do que eles viviam, né? O que para mim tenho por certo que o sofrimento das perseguições que eles passaram, eles viveram, né? O sofrimento do tempo presente, do que eles viviam. Aí Paulo viveram, eles todos, né, viveram tempos difíceis de perseguição, mas eles não perderam a eternidade que estava dentro dele. Paulo não reconhecia isso, que não era sofrimento que ia roubar a eternidade que estava dentro dele. Ele tinha a alegria de viver a eternidade que estava dentro dele e não as coisas lá fora. Porém, ser comparados com a glória a ser revelada em nós, e foi revelada nele, e hoje foi revelado em nós. Então hoje essa glória já não é mais uma esperança, que nem os crentes dizem que a esperança dele, a esperança da glória quando morrerem. Mas não, a nossa esperança da glória nós já vivemos, que Deus está em nós, essa eternidade está em nós. Então nós não podemos perder isso, de saber que a eternidade está em nós. Quando nós não perdemos essa eternidade, a alma se comunica, a alma vive alegre, o espírito vive alegre e a carne também aproveita também dessa alegria. Em Isaías no capítulo 40, no versículo 28, que diz assim, ó: não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, né? Deus trabalha de noite. Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. 29. Fez forte o cansado, multiplicou as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. 31. Vamos ler até o 31. 31. Mas os que esperam no Senhor renova as suas forças sobe com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Então, há pessoas que reconhecem que a eternidade de Deus está dentro dela, ela não se cansa, ela não anda se reclamando, ela não anda se lamentando, porque ela sabe que a eternidade de Deus está dentro dela. O que estiver lá fora, rolando lá fora, deixa rolar lá para fora. Busque o que está dentro dela. É isso que eu aprendi, a buscar o que está dentro de mim. Essa eternidade é que eu vou viver, que eu quero ela para mim. Aqui está dentro de mim. Lá fora, eu não vou buscar nada lá fora. O que Deus quiser me dar, Ele já deu. Tinha para me dar, Ele já me deu. Está dentro de mim. E a cada dia eu vou viver isso aí. E para nós terminar hoje, com todas as sortes de bênção,
Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2, no versículo 3, diz assim: participa dos meus sofrimentos. Paulo aconselhando Timóteo, né, para que ele pregasse também para o povo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Nenhum soldado, nenhum cristão que tem a eternidade de Deus se deixa se envolver com coisas deste mundo ou vai buscar coisas deste mundo para a sua vida. Se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que arregimentou. Então, o nosso prazer é este, de viver para Deus e procurar agradar a Deus e deixar as coisas desse mundo de lado. O que for nosso será. Então, meus amados, esta palavra que eu aceito é uma palavra boa para se viver e que nos ensina a viver com esta palavra, né? Eu peço a você que acompanhe também essa pregação domingo via Facebook, às 8 horas da manhã, onde eu repetirei esta pregação, não com as mesmas palavras, porque isso aqui é um vídeo, e no Facebook é ao vivo, então não vai casar as mesmas palavras, sempre a gente aumenta ou diminui, né? Que não dá para fazer o aqui, só daria a mesma coisa se eu domingo eu postasse esse vídeo lá no Facebook, aí seria a mesma coisa. É por isso que eu convido você para assistir no Facebook também, domingo, às 8 horas da manhã. Então, meus amados e minha amada, é essa palavra que tem nos confortado e é este evangelho que eu convido a você a viver, é ser o evangelho, para que assim você tenha vida e vida com abundância, uma vida segura, sem temor do mal. Paz e graça. E até quinta-feira com um novo vídeo que eu colocarei. Amém?